Olá, sou a professora Maria Goretti da Costa Tavares, sou professora da Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará e vou falar para vocês de uma experiência de um projeto de extensão que também é uma atividade de trabalho de campo, fora de sala de aula. O projeto de extensão que eu vou falar para vocês chama-se Projeto Roteiros Geoturísticos, que é um projeto que nós já desenvolvemos lá na cidade de Belém do Pará, desde janeiro de 2011, e que consiste em uma atividade pelas ruas de Belém, em que nós fazemos percurso a pé pelo centro histórico de Belém, em 3 bairros especificamente hoje. Hoje nós temos 6 roteiros. E ao longo desse percurso são selecionados determinados pontos de paradas, onde nós falamos da geografia da cidade, da produção do espaço da cidade, da dinâmica da evolução do espaço da cidade, da paisagem, dos contrastes do espaço da cidade de Belém, onde a geografia é o carro-chefe, né, do conteúdo, do que é tratado, mas também articulado com a história, com a arquitetura, com o conhecimento do turismo, com a cultura em geral. Então, esse é um projeto que ele tem uma dimensão de articular com trabalhos de campo fora de sala de aula, tanto no que se refere à nossa atividade da graduação do curso de Geografia, porque os alunos participam como monitores do projeto, são alunos bolsistas ou voluntários do projeto, e também com alunos do curso de Geografia que não são monitores, mas que vão participar desses roteiros para realizar atividades fora de sala de aula, atividade de trabalho de campo. É interessante ressaltar que ele é um projeto que vai para além, né, dessas atividades da graduação da universidade, porque ao longo desse período de 3 anos e meio, nós tivemos mais ou menos em torno de 4.000 pessoas, né, que vêm participando desses roteiros. E dessas 4.000 pessoas nós temos acadêmicos, não acadêmicos, moradores da cidade, turistas, não turistas, e temos também professores que levam seus alunos, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio técnico e da graduação de outros cursos, como, por exemplo, da arquitetura, da história, das ciências sociais, da antropologia, de artes visuais, que levam seus alunos, né, para desenvolver atividade de trabalho de campo ao longo desse percurso, realizando relatórios, aplicação de entrevistas, e retornam com essas atividades para desenvolver atividades em sala de aula, né? Então, ele é um projeto que vem trabalhando nessa perspectiva como atividade de trabalho de campo fora de sala de aula, tanto no âmbito da universidade, da graduação da geografia, mas de outras áreas afins, mas também dos professores que dão aula no ensino médio, lá do fundamental, do médio, né? O que é importante também sobre esse projeto é que ele é constituído por uma equipe. Eu sou a coordenadora do projeto, mas existe uma equipe de professores que são consultores para o conteúdo do projeto, mas que são, na verdade, uma equipe de professores colaboradores, né, do projeto, que repassam, né, informações sobre os textos que são gerados na pesquisa, né, todo o procedimento metodológico do desenvolvimento do projeto, que são professores também da geografia, temos um da arquitetura, temos um da história, um da museologia, né, do turismo, e uma equipe de alunos, que são os monitores, que juntamente comigo levam o projeto, né, pelas ruas de Belém, falando da geografia, da história, da arquitetura. Nessa equipe de alunos, é interessante frisar que nós temos, sim, alunos da graduação da geografia, mas também temos alunos de outras áreas, do turismo, por exemplo, mas também já tivemos da museologia, da arquitetura, né, da história, e alunos do ensino médio, porque nós temos um programa nas universidades, do próprio CNPq, que é o Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio, no qual nós incorporamos esses bolsistas para esse projeto de extensão.
No caso específico de Belém, algumas escolas podem participar, né, desse edital do ensino médio. E nós temos experiências bastante, né, salutares, exitosas, como, por exemplo, a participação de alunos da própria escola de aplicação da UFPA, que vem participando desde o primeiro ano. Posso dar um exemplo específico, uma dessas alunas que participou primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, que depois fez o vestibular para Geografia, passou no curso de Geografia e hoje continua no projeto como monitora da graduação e como bolsista da iniciação científica, né, da graduação. Né? Para falar um pouco dessa amplitude do projeto, hoje nós temos 6 roteiros, né, dentro do centro histórico. Os roteiros são oferecidos de forma intercalada de 15 a 20 dias. Né? São roteiros gratuitos, qualquer pessoa pode participar. São roteiros em que o primeiro foi da Cidade Velha, que é o bairro mais antigo da cidade. Depois nós tivemos o roteiro do Vero-Peso ao Porto, né? Vero-Peso, um dos símbolos de importância da cidade. Tivemos o roteiro pelo bairro da Campina, um bairro também do centro histórico do século XVIII. O roteiro da Belle Époque, né, que retrata elementos da Belle Époque que estão hoje ainda na paisagem de Belém, né, seriam essas rugosidades espaciais que estão lá. O roteiro do bairro do Reduto, que é um bairro industrial da época da borracha. E o roteiro pela Estrada Nazaré, que é uma via de extrema importância na cidade. Fora esses 6 de Belém, nós temos um roteiro Icoraci, que é um distrito de Belém, que fica a 40 quilômetros de Belém, também importante vila do final do XIX, início do século XX, e um roteiro geoturístico na cidade de Cametá, que é uma das cidades mais antigas do estado do Pará, também uma cidade colonial portuguesa. Né? Esses roteiros, é importante a dimensão do que é tratado dessa valorização do patrimônio. Nós trabalhamos com a dimensão do patrimônio cultural, entendido que o ambiental também está aí incluído, né? E o patrimônio, tanto o material, que seria o patrimônio edificado, como o patrimônio material, como, por exemplo, as festas, a religião, a gastronomia, né? Os saberes tradicionais. Belém, especificamente, é uma cidade muito importante para esse tipo de atividade, porque ela é uma cidade que vai fazer 4 séculos agora, no próximo ano, dia 12 de janeiro de 2016. É uma cidade que possui elementos presentes desse encontro, né, da figura dos indígenas com os europeus, né, e com próprios africanos, que para cá vieram para a região no século XVIII. E no roteiro nós tratamos dessas paisagens diversas, né, essas paisagens desse encontro, né? Mas podemos dizer que existe uma paisagem em Belém que é muito significativa, uma paisagem portuguesa, representada pelas edificações, mas com traços culturais também, ligados à questão da gastronomia, da maneira de falar, por exemplo, né? Dos azulejos portugueses, do arruamento das cidades portuguesas, né? Podemos falar de uma cidade italiana, porque no século XVIII nós vamos ter um arquiteto italiano que vai permanecer na cidade, vem na comissão demarcadora, né, do século XVIII, e vai permanecer na cidade e vai construir diversas edificações marcantes na cidade desse século XVIII. Palácios, igrejas. Né? Podemos falar que existe uma paisagem francesa também, porque no final do XIX, início do século XX, Belém vai ser uma cidade incorporada nesse circuito mundial, né, da economia, por conta da economia da borracha, né? Onde Belém vai ser esse ponto de saída, né, desse produto, do estabelecimento do porto, das casas comerciais, das casas aviadoras da borracha, e que, portanto, naquele momento vai circular muito dinheiro na cidade, e isso vai ser revestido em termos de ampliações e melhorias na infraestrutura da cidade. E representado por essa paisagem francesa através dos boulevards, das grandes avenidas, da arquitetura, né, do período da Belle Époque, né, do Art Nouveau, está representado também na própria arquitetura. Né, e uma paisagem atual, evidentemente, uma paisagem mundial, caracterizada pelo processo de verticalização, muito presente na cidade nos últimos 30 a 40 anos. Então, veja bem, todos esses elementos são tratados para nós trabalharmos a paisagem, dessa diversidade, né, das contradições.
É importante que é trabalhada a questão do cultural, mas também da questão do meio ambiente, porque, antes de tudo, é uma paisagem amazônica, né? É uma paisagem marcada por elementos da natureza. Belém está na beira do rio, né? Na beira de uma baía, pela questão da chuva, que marca movimentos da cidade, pela questão da floresta, né? Então, tudo isso se mescla, natureza e cultura se mesclam na cidade de Belém e são importantes para marcar, né, essa identidade da cidade de Belém. Então, se esse tipo de atividade pode se transformar professores e alunos, sim, né? Nós temos avaliado que nesses 3 anos e meio, com esse número de participantes que são moradores da cidade, turistas, mas também são alunos e professores, como ressaltei anteriormente, né? Lá desde o ensino fundamental, passando pelo médio, né? E passando também pelo ensino universitário de diversas áreas, né? Ele tem sido transformador no ponto de vista do professor, de possibilitar o professor sair de sala de aula, fazer atividades trabalhando a realidade da cidade, retornar com isso para a sala de aula, né? Fazendo trabalhos, artigos, vídeos, né? Posso citar o exemplo de uma professora do curso de artes visuais que levou seus alunos para fazer o roteiro, né? E estava trabalhando a questão do vestuário, da vestimenta do período da Belle Époque. Então ela foi fazer o roteiro da Belle Époque. E a partir daí, isso foi inspirador para os alunos fazerem pesquisa sobre esse momento, de como é que eram as artes nesse período, mais especificamente essa questão do vestuário que se utilizava na Belle Époque. E depois isso foi apresentado em termos de vídeo, em termos de uma atividade de produção acadêmica, né, dos alunos. E do ponto de vista, portanto, dos alunos também, né, ela é extremamente representativa no que se refere a uma atividade de transformação da prática acadêmica deles, né, de poder ir para campo, ir para a rua, né, e retornar com atividades que sejam preparadas em termos de vídeo, em termos de artigos, em termos de uma produção acadêmica. É importante dizer também que, no caso específico dos monitores que participam do projeto, né, apesar dele ser um projeto, né, que está registrado como projeto de extensão, portanto é um projeto gratuito, né, que é oferecido para todo mundo, mas ele possui uma íntima ligação com as atividades que nós desenvolvemos, tanto de ensino, né, das atividades de ensino que eu desenvolvo tanto na graduação como na pós-graduação, e como também com as atividades de pesquisa, porque todos os monitores, né, todos os alunos, seja lá do ensino médio, que são os bolsistas, né, do ensino médio, da graduação ou mesmo do mestrado, desenvolve as suas atividades de pesquisas relacionadas a temáticas do projeto, relacionadas à atividade à temática do patrimônio, né? Então, portanto, eu tenho que ressaltar, já tivemos vários trabalhos de conclusão de curso, né, com essas várias temáticas, e tivemos dissertações também bastante representativas de alunos do mestrado que desenvolveram dissertação sobre a questão das políticas de patrimônio, sobre a questão do patrimônio material, como por exemplo do Círio de Nazaré, sobre a questão da importância da cidade velha e a relação com o patrimônio. E isso nos faz também ressaltar, quer dizer, então isso representa bem essa transformação, né, da prática do professor do aluno, mas não faz ainda, ele é mais ampliado porque também nos fez ver a importância do projeto como uma prática de educação patrimonial, né, educação patrimonial articulada com o ensino formal, né, nesses diversos níveis de ensino, mas educação patrimonial articulada também com a própria população de Belém, né, porque das 4.000 pessoas, em torno de 95%, eu posso afirmar isso, que participaram desse projeto até hoje, são moradores da cidade de Belém, né? Que buscam o projeto para conhecer a cidade, para conhecer o patrimônio. Isso faz com que eles se apropriem da cidade, com que eles valorizem o patrimônio, né? Um elemento significativo hoje que nós temos em Belém, nos últimos 10 anos, surgiram várias associações de defesa do patrimônio, né? Do ponto de vista turístico, Belém antes era uma cidade apenas de passagem para ir para paisagens mais
paradisíacas da natureza, né? E não se parava para trabalhar a questão do patrimônio, e hoje nós já temos isso. Então, o projeto, ele contribui também nesse sentido, né? De fazer valer e conhecer a potencialidade do patrimônio, do ponto de vista da identidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, mas a importância econômica também, que pode ser inserida com a atividade ligada à questão, por exemplo, do turismo, né? O projeto, para quem tiver interesse, né, de saber maiores informações, hoje nós temos 2 perfis no Facebook, né? Um perfil chama-se Projeto Roteiros Geoturísticos, esse perfil está lotado, mas lá você tem todas as fotos desses 3 anos e meio. E o outro que nós criamos ano passado chama-se Roteiro Geoturístico 2. Né? E lá é possível você se tornar amigo, saber mais informações, né? Acompanhar, fazer, né, o seguimento do perfil e acompanhar as atividades. Os convites, eles são divulgados pelo Facebook, né, quando acontece o roteiro, né? Há um link para a inscrição, que é um link para a inscrição online, né? Qualquer pessoa pode fazer. E se quiser informações mais específicas ainda, pode entrar em contato, né, conosco através do e-mail roteirosgeoturísticos, no plural, tudo junto, @gmail.com, né? Então eu queria agradecer a importância de falar sobre a experiência desse projeto na cidade de Belém. Obrigada.